Quando a primeira luz toca a janela e o silêncio ainda guarda o cheiro de madrugada, eu ergo o coração como quem abre as cortinas da alma e deixa o teu sol entrar. Eu começo lembrando o que nunca envelhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Eu me coloco sob essa sombra agora, antes do café, antes das notificações, antes dos compromissos que pedem atenção com vozes urgentes. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Em ti confio. O que ontem ameaçou, hoje não governa. O que ontem pesou, hoje não determina. Eu te dou a primazia da manhã para que tua paz determine o tom do dia e tua presença estabeleça o contorno dos meus passos. Eu declaro com a boca o que minha fé aprende no caminho. Tu me livras do laço que não vi e da praga que ninguém nomeou. Tu me cobres com tuas penas e debaixo de tuas asas aprendo a respirar sem ansiedade. Tua fidelidade não é um conceito, é escudo e broquel. É metal que rebate fleias invisíveis, é couraça que não enferruja. Eu rejeito o terror do noticiário, a seta que voa no meio da agenda, a peste de pensamentos que escurecem a mente e a mortandade de palavras que matam o ânimo ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu permanecerei em pé, não porque sou forte, mas porque tu sustentas meus tornozelos antes da pedra. Meus ombros antes do peso, meus olhos antes do susto. Somente com os olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios, enquanto tu me ensinas a perseverar com o coração manso e a mão diligente. Eu consagro esta casa e esta rua, este telefone e este caderno, esta mesa e esta porta de entrada. Nenhum mal prosperará, nenhuma praga achará endereço, porque tu dás ordem aos teus anjos a meu respeito para me guardarem em todos os caminhos. Eles me sustentam pelas mãos para que eu não tropece. Eles cercam os caminhos que escolho, fechando acessos que parecem oportunidades, mas são armadilhas, e abrindo passagens que parecem estreitas, mas levam a lugares largos. Onde houver leão, não me devora. Onde houver serpente, não me pica. Onde houver filhote de leão de orgulho ou serpente de engano, eu piso sem vanglória, apenas com a sobriedade de quem sabe que a vitória vem de ti. Eu apresento a ti as portas deste dia. Portas de trabalho, de estudo, de saúde, de relações, de provisão. Se alguma está emperrada pela ferrugem da rotina, que teu óleo a faça girar. Se alguma é falsa, bonita por fora e vazia por dentro, que a tranca seja exposta e a maçaneta desinteressante. Se alguma é pequena e humilde, mas leva a um corredor de propósito, ensina-me a enxergar sua nobreza. Eu não quero arrombar nada, eu quero chaves. Dá-me as chaves certas. Discernimento para reconhecer tua vontade, sabedoria para esperar teu tempo, coragem para avançar, quando a fresta surgir, que portas de favor se abram não por simpatia de pessoas, mas por tua graça, que prepara corações e alinha circunstâncias. Que olhares se inclinem sem manipulação, que e-mails encontrem acolhimento sem bajulação, que reuniões terminem com paz, mesmo quando o resultado for ainda não. Eu te peço cura para as palavras que digo a mim mesmo logo cedo. Que a primeira conversa do dia seja contigo, não com meus medos. Que a narrativa que escolho vestir seja verdade, não resumo de fracassos. Onde eu disse, não consigo, que tua voz responda, em mim consegue. Onde eu disse, estou só, que tua mão aperte a minha com força mansa. Onde eu disse, tarde demais, que tu me ensines a contar o tempo como quem redime, não como quem lamenta. Eu substituo queixas por gratidão específica. Obrigado pelo teto e pelo pão, pela cama e pelo descanso, por esta chance de recomeço que nasce toda vez que a claridade volta. Obrigado pelos livramentos silenciosos que não anotei, pelas portas que fechaste e que só agora entendo que eram alçapões, pelas pessoas que trouxeste e que me lembram que o favor é ponte, não pedestal. Eu cubro a agenda com mansidão útil,
Que cada tarefa encontre seu lugar e não vire tirana. Que o relógio trabalhe comigo, não contra mim. Que a pressa perca o direito de me mandar e o capricho perca a tentação de me atrasar. Dá-me foco sem dureza, flexibilidade sem desistência, excelência sem vaidade. Ensina-me a dizer sim, que honra, e não, que preserva. E, sobretudo, livra-me do ruído que veste roupa de importância, mas me rouba do essencial, estar contigo. Que pausas curtas sejam altares discretos espalhados pelo dia, onde a alma recebe água fresca e volta para a estrada sem sede. Eu apresento pessoas pelo nome, mesmo quando só eu e tu sabemos os detalhes. Aquele que acordou com dor no peito e medo do exame. Aquela que perdeu o sono por causa de boletos e prazos. A mãe que calcula o almoço e, ao mesmo tempo, o futuro dos filhos. O jovem que parece confiante, mas teme dizer que está cansado de ser forte. Que teu favor alcance cada um como resposta sob medida. Um telefonema que muda a maré. Uma ideia que abre clarão. Um ombro que chega na hora certa. Uma provisão que desarma o desespero. Que eu também seja a resposta quando fores me usar. Mãos que ajudam sem holofote. Ouvidos que não se distraem, palavras que não ferem. Eu peço portas de reconciliação, onde conversas travaram, dá linguagem nova. Onde houve mal entendido, traz memória limpa. Onde houve ofensa, dá coragem de pedir perdão e graça para liberar perdão. Que o favor dentro de casa não seja moeda de troca, mas clima de aliança. Que a mesa seja lugar de histórias e risos, não tribunal. Que os olhos se encontrem sem medo, que abraços dissolvam defesas, que a gentileza faça o serviço que os discursos não conseguem. Se houver limites a restabelecer, que sejam firmes como colunas e macios como veludo. Se houver nó difícil, que tua mão passe primeiro e afrouxe o que nossas mãos só apertam. Eu peço portas de provisão limpas. Livra-me de atalhos que cobram caro depois, de propostas que escondem ganchos, de promessas que são brilho de vidro. Abre conexões justas, contratos compreensíveis, parcerias que somam caráter antes de somar números. Dá-me ideias que honrem o próximo e não o explorem. Criatividade que serve e não só impressiona. E quando o favor chegar, preserva-me da soberba. Que eu me lembre de dividir o pão e o crédito, de agradecer sem teatralidade, de ofertar sem cálculo, de semear com alegria. O favor que vem de ti não infla, sustenta, não deforma, amadurece, não separa, reconcilia. Eu submeto meus pensamentos à tua palavra como quem entrega chaves mestras. Se alguma ideia se levantar contra o conhecimento de Cristo, que seja cativa e instruída. Se alguma lembrança insistir em ditar o humor de hoje, que seja revisitada à tua luz e então pacificada. Se alguma preocupação tentar alugar um quarto na cabeça, que encontre placa de ocupado. O espaço foi reservado para esperança. Ensina-me a pensar o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Ajuda-me a tratar a mente como jardim, não como depósito, arrancar ervas daninhas sem cansar, irrigar com louvor, adubar com promessas e aprender a esperar pelo tempo da colheita. Eu selo amanhã com a certeza de que tu me colocas em retiro alto, não para a fuga, mas para a perspectiva. Dali, vejo melhor as curvas da estrada, percebo onde devo reduzir e onde posso acelerar. Entendo que vales existem, mas não são o endereço final. Quando eu invocar, tu responderás. Estarás comigo na angústia, me tirarás dela e me glorificarás com tua presença, que torna leve o pesado, suportável o que parecia impossível. E, enquanto caminho, teu favor abre portas que minha força jamais empurraria sozinha. Não peço holofotes, peço direção. Não peço aplausos, peço propósito. Não peço atalhos, peço passos firmes. Eu agradeço antecipadamente pelo que já estás alinhando nos bastidores. Pessoas que ainda não conheço e que serão pontes e não muros,
oportunidades que ainda não vejo e que me chamarão pelo nome, livramentos que nunca saberei contar, mas que manterão minha rota intacta. Obrigado por segurar meu pulso quando tento apertar campainhas erradas. Obrigado por ensinar meu ouvido a diferenciar tua batida das sirenes deste mundo. Obrigado por me lembrar, nesta aurora, que favor não se compra, nem se merece, se recebe. E recebido, se compartilha. Eu ergo a cabeça, alinho os ombros, encho os pulmões e piso na sala com a paz de quem já conversou com o dono do dia. As portas que tu abrires, entrarei dando glória. As portas que tu fechares, respeitarei com gratidão. Os corredores estreitos não me intimidarão. Os salões grandes não me seduzirão. Serei guiado pela tua mão e reconhecerei teus sinais. Se o sol for forte, tua sombra refresca. Se a nuvem pesar, tua voz orienta. E ao longo deste caminho que começa agora, cada dobradiça que rangia se calará sob o óleo da tua graça. Em nome de Jesus, eu desperto, confio e avanço. Amém. Eu caminho pela casa como quem consagra um território, tocando nas portas, nas janelas, na mesa onde o pão será partido, e repito baixinho promessas que já conheço, não para lembrar-te do que disseste, mas para lembrar-me de como vives o que falas. Sob tuas asas, há lugar suficiente para o meu cansaço e para a minha coragem. Hoje, antes que os compromissos me tomem, eu estabeleço o acordo do meu coração contigo. Meu refúgio não é o desempenho, minha fortaleza não é a opinião alheia, minha bússola não é a urgência do mundo. Minha morada é tua presença, e quem mora contigo aprende a repousar até quando precisa correr. Ensina-me o ritmo da graça que não perde trens, mas também não avança sinais, o compasso do favor que não negocia convicções para acelerar resultados. A cadência das respostas que chegam no teu tempo, perfeito como manhã que nunca falha. Eu apresento-te as conversas de hoje e peço que a verdade seja escudo real, sustentando o que devo dizer e protegendo o que devo calar. Se palavras afiadas vierem como flechas no meio do expediente, que encontrem metal intransponível na tua fidelidade. Se elogios vierem como mel para adormecer minha vigilância, que minhas mãos se mantenham sóbrias, minhas intenções limpas. Faz-me inteiro quando eu for tentado a ser conveniente, claro quando eu for tentado a confundir, firme quando eu for tentado a ceder pelo caminho mais curto. Leva-me pela porta estreita, onde prometes vida, não pela vitrine larga, onde promessas vazias desfilam sem raiz. Eu peço, com simplicidade e fé, que tua mão toque também a logística prática deste dia. Deslocamentos, filas, senhas, documentos, prazos, imprevistos. Tu sabes onde cada trânsito irá travar, onde cada porta automática insistirá em não abrir, onde cada sistema dirá fora do ar. Adianta meus passos quando necessário, retarda-os quando o atraso for livramento, reposiciona-me quando o desvio for tua proteção. E quando eu chegar, que eu chegue inteiro, com uma paz que não pechincha sua entrada, mas se reconhece como tua em qualquer ambiente. Que ao atravessar portarias e catracas, tua presença a atravesse comigo e, sem alarde, altere a atmosfera. Menos pressa que esmaga, mais foco que liberta, menos competição que fere, mais excelência que serve. Abençoa meus ombros e minhas mãos que carregam peso visível, e abençoa também as partes invisíveis que sustentam o que ninguém vê. Memória, atenção, criatividade, paciência. Se algo me faltar, lembra-me de pedir sem vergonha. Se algo sobrar, lembra-me de repartir sem cálculo. Se algo quebrar, lembra-me de consertar sem reclamar. Quero ser fiel no pequeno, porque sei que é assim que se aprende a atravessar portas maiores sem se perder nelas. Dá-me olhos treinados para o detalhe que faz diferença, ouvidos disponíveis para o sussurro do teu espírito no meio do ruído, língua disciplinada para não transformar oportunidade em tropeço. Eu trago à tua mesa os nomes que tu me confiaste para amar: família, amigos,
gente que me olha por dentro e gente que só me vê de longe. Onde houver mal-entendido, limpa. Onde houver distância, constrói ponte. Onde houver crise, acalma a água e dá-nos coragem de conversar antes que o coração crie novelas. Que o favor também se revele como reconciliação, porque graça verdadeira não é só porta que se abre para mim, é porta que eu aprendo a abrir para o outro. Faz-me instrumento de paz nos corredores tensos, nas filas impacientes, nos grupos que só sabem competir. Ensina-me a trocar a resposta atravessada pelo silêncio oportuno, a réplica ferina pelo elogio sincero, a defesa ansiosa pela mansidão que desmonta o ataque. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle de quem habita contigo. Eu coloco no teu colo o tema que tento controlar quando todos dormem: o futuro. O que devo começar, o que devo encerrar, o que devo aguardar. Se eu segurar aquilo que pedes que eu solte, minhas mãos não estarão livres para chaves novas. Se eu soltar o que pedes que eu segure, minha perseverança não fará músculo. Dá-me discernimento para diferenciar temporada de desistência, teste de impedimento, porta fechada de janela aberta. Quando teu ainda não vier, que eu o receba como cuidado, não como abandono. Quando teu agora soar, que eu não o dilua com desculpas. Quando teu não se apresentar, que eu o abrace como proteção, não como punição. Eu consagro a área das finanças ao teu senhorio. Onde houver ansiedade por causa de boletos, traz ordem, lucidez e criatividade honesta. Onde houver impulsos de consumo, dá sobriedade para adiar o que é vaidade e priorizar o que é vida. Onde houver portas de emprego ou de contrato a abrir, prepara encontros, faz convergir interesses legítimos, remove mal-entendidos, livra de cláusulas que amarram, confirma com tua paz. E quando o favor chegar, guarda meu coração dos dois extremos que o deformam. O orgulho que se gaba como se tivesse sido mérito, e o medo que se agarra como se pudesse acabar a qualquer momento. Ensina-me a praticar generosidade como quem ventila as janelas do quarto. O ar circula, a poeira vai embora e o ambiente fica habitável. Eu lembro-te dos enfermos que amo, não porque tu esqueças, mas porque eu não quero esquecer de amar. Que teu toque alcance ossos, sangue, nervos, hormônios, sinapses, que a mente receba descanso e a alma leveza. Que os remédios façam a parte deles, que médicos acertem na investigação, que exames venham claros, que portas de tratamento se abram e que tu sejas reconhecido não como último recurso, mas como fundamento de toda cura. Onde a dor não cede, dá consolo robusto, daqueles que transformam madrugada em altar e lágrima em semente. Onde a cura vier, dá gratidão sem espetáculo e testemunho que aponta para ti, não para nós. Ensina-me a arte de recomeçar ainda hoje, se for preciso. A cada obstáculo, oferece-me alternativa, e a cada alternativa sustenta-me com constância. Onde eu falhar, dá-me humildade para dizer errei e coragem para tentar de novo. Onde eu acertar, dá-me humildade para dizer obrigado e coragem para seguir sem estagnar. Que meu progresso seja silencioso e minha esperança barulhenta o bastante para calar os pensamentos piores. E se o desânimo vier como nuvem baixa, lembra-me que até o nevoeiro tem hora para levantar. Até a estrada mais longa tem acostamento para respirar. Até a agenda mais apertada tem frestas onde tua voz cabe inteira. Eu te peço proteção espiritual sobre o que não se explica com relatórios. Ataques noturnos que roubam o sono, perturbações que não têm nome, impressões que pesam sem razão. Que teu sangue cubra as portas desta casa e que teus anjos façam guarda, não apenas do lado de fora, mas também nos ambientes interiores onde a mente elabora, o coração sente, a vontade decide. Que o mal não encontre acordo dentro de mim, que setas invisíveis caiam antes de me alcançarem e que nenhuma palavra lançada como maldição encontre eco na minha boca.
Em vez disso, que eu aprenda a abençoar por instinto, como quem respira. Dá-me disciplina mansa para sustentar o que ora eu declaro. Pequenas pausas para te escutar no meio da manhã. Intervalos sem tela para recolher a atenção. Um louvor que substitui o pensamento intruso. Uma oração de 3 linhas que alinha a coluna da alma. Não se trata de devocionais épicos, mas de fidelidade nas pequenas vigílias do coração. E ao final do dia, quando eu olhar por cima do ombro para contar os passos, que eu perceba marcas de favor nos pontos menos óbvios. A conversa que poderia ter virado briga e virou acordo. A notícia que poderia ter me abatido e virou motivo de oração. A demora que eu amaldiçoaria e que virou intervalo exato para o encontro certo. Eu intercedo por quem vai cruzar meu caminho e ainda não sabe. Atendentes cansados, colegas tensos, desconhecidos apressados, que eu não despeje nos outros o peso que tu já recolheste de mim, que eu seja resposta curta para a dúvida de alguém, sorriso inteiro para a pressa de outro, ombro disponível para o que desaba. O favor que tu destravas em mim não é decoração, é ferramenta, que eu a use para aliviar, construir, abrir caminho para mais gente passar e não para me isolar na sala ampla das minhas facilidades. Ensina-me a somar com a cidade, que eu respeite filas, cuide do lixo, seja gentil no trânsito, prefira a verdade nos pequenos acordos. Todo favor que se torna caráter permanece. Eu coloco diante de ti as tentações específicas que me rondam quando a agenda aperta. Atalhos de mentira, justificativas elegantes, negociações de consciência. Que quando minha carne oferecer desconto para a minha alma, teu espírito me mostre o preço oculto e me dê coragem para recusar. A santidade não fecha portas de favor, ela fecha portas de ruína, disfarçadas de oportunidade, e abre janelas de sereno, onde a alma respira e ainda floresce. Faz do meu não um ato de adoração, faz do meu sim uma assinatura de compromisso contigo. Eu te agradeço pelos pequenos sinais que já enviaste esta manhã. A lembrança de um versículo que encaixou como chave, a mensagem de alguém que eu precisava, a paz que se estendeu depois do amém. Ensina-me a colecionar esses indícios como quem guarda cartas de amor, não para viver de lembrança, mas para reconhecer tua letra quando ela reaparecer no meio do expediente. A constância do teu cuidado me impede de tratar o dia como loteria e me convida a caminhar como filho que confia. É por isso que eu posso pedir portas grandes sem medo. Não porque mereço, mas porque se abrirem, tu me ensinarás a atravessar. Se não abrirem, tu me ensinarás a esperar. Se nunca abrirem, tu me mostrarás outro caminho que termina no mesmo destino. Eu peço, por fim, que me dês sensibilidade para ouvir tua batida em portas inesperadas. Às vezes tu vens pela voz de uma criança, pelo conselho de um mais velho, por um e-mail esquecido na caixa, por um erro que vira oportunidade de aprender. Que eu não despreze o pequeno, o simples, o que não tem verniz. Dali, tantas vezes, sai a chave que ajusta a fechadura mais teimosa. E quando eu a encontrar, que eu não a segure como troféu, que eu a use como servo para girar o que precisa abrir, para trancar o que não deve voltar, para cuidar do que me confiaste, como quem cuida de casa que não é sua, mas ama como se fosse. Eu sigo, então, debaixo do teu invólucro de paz, não como quem foge do mundo, mas como quem entra nele vestido do alto. Se amanhã me oferecer desertos, terei sombra. Se me oferecer mares, terei caminho. Se me oferecer muralhas, terei canções. Se me oferecer portas, terei chaves. E em cada passo, a mesma certeza cresce. Favor não é sorte, é presença. Não é acaso, é aliança. Não é privilégio, é propósito. Que tudo o que eu tocar hoje carregue esse perfume de casa aberta por ti, e que no fim, quando o sol cair atrás dos prédios e o corpo pedir descanso, eu possa dizer sem exagero e sem falsa humildade:
As portas certas se moveram, e onde permaneceram fechadas, tu me guardaste melhor do que eu teria me guardado. Amém. Eu fecho os olhos e deixo que a tua paz se espalhe como luz entrando por frestas, acordando cômodos que ainda estavam em penumbra. Eu não preciso ver todas as portas para crer que já estás diante delas. Não preciso ouvir todos os sons para saber que já estás soprando no corredor do dia. Eu te entrego a última camada de ansiedade que insiste em morar atrás das costas. Essa sensação de que, se eu não vigiar cada detalhe, tudo pode dar errado. Eu renuncio a essa mentira com palavras simples e firmes. Meu refúgio és tu, minha fortaleza és tu, minha morada és tu. A tua verdade é um escudo que não perfura, um broquel que não trinca, uma cobertura que não falha sob sol de meio-dia. Eu me abrigo e, abrigado, caminho. A sombra do Onipotente não é a ausência de luz, é a presença de uma luz maior que regula as outras, que me ensina o tempo exato de falar, de calar, de avançar e de ficar. Eu declaro sobre a minha casa um perímetro de paz. Onde houver lembranças que ainda machucam, que tua mão passe, como quem alisa um lençol e tira os amassados. Onde houver frases não ditas que viraram peso, dá-nos coragem de abrir o coração sem ferir, de ouvir sem reagir, de pedir perdão sem negociar. Que cada porta física desta casa seja também um sinal espiritual. Entrada de vida, saída de ressentimento, entrada de provisão, saída de desperdício, entrada de reconciliação, saída de orgulho. Que os batentes sejam como altares simples, nos quais tua presença é lembrada quando a chave vira, quando a dobradiça range, quando o vento tenta bater forte e nós escolhemos não eslampear o coração junto. Se alguma janela foi deixada aberta para pensamentos que não edificam, fecha agora com a leveza de quem não precisa fazer barulho para firmar proteção. Eu te apresento os caminhos que percorrerei e também aqueles que me percorrerão sem que eu note. Mensagens que chegam de surpresa, convites que parecem inofensivos, decisões que se disfarçam de pequenas e moldam grandes direções. Tua palavra diz que tu dás ordens aos teus anjos a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu, então, alinho os meus caminhos com os teus e peço que, se eu me distrair, teus anjos me puxem pela manga antes do tropeço. Se alguma pedra tentar parecer degrau, que a tua luz revele que é obstáculo. Se algum abismo tentar parecer atalho, que a tua voz me detenha com firmeza de Pai, antes que a pressa me engane. E se mesmo assim eu escorregar, que tuas mãos me sustentem para que eu não me quebre por dentro, para que o tropeço vire ensino, não identidade. Eu clamo pelos que amo, pelos que me foram dados como missão e presente. Guarda os que saem cedo rumo a estudos e trabalho. Protege os que ficam, para que ficar não seja sinônimo de estagnação, mas de cuidado e preparo. Que na escola e no escritório, no ônibus e no aplicativo, no balcão e na sala de reuniões, haja uma marca de gentileza que não é moda, é fruto do espírito. Que a inveja não encontre onde colar, que a maledicência não encontre quem a repasse, que a calúnia morra na barreira da verdade dita com mansidão. Dá-nos um vocabulário de céu para responder a pressões da terra. E quando chegar a hora das escolhas difíceis, lembra-nos que favor não é licença para negligenciar princípios, é oportunidade de honrá-los com mais alcance. Eu peço cobertura especial para os vulneráveis que cruzarão meu caminho. O olhar cansado da atendente que não dormiu, o nervosismo do estagiário que erra pela primeira vez, a rigidez do chefe que esconde medo de falhar. Dá-me discernimento para perceber a brecha por onde tua cura entra por meio de um gesto simples. Torna-me canal de consolo que não infantiliza, de verdade que não humilha, de auxílio que não aprisiona. E, se eu estiver do lado frágil da cena, envia, por favor, alguém que carregue o mesmo espírito para comigo. Tua família é grande.
tua bondade inventiva. Onde não houver quem venha, sê tu mesmo o abraço que apazigua, a resposta que organiza, a coragem que levanta. Eu te entrego todos os "e se" que tentam me roubar o foco. E se não der certo? E se a conta não fechar? E se o retorno não vier? E se a porta não abrir? Eu os substituo conscientemente por mesmo que. Mesmo que demore, tu me sustentarás. Mesmo que mude o plano, não muda o propósito. Mesmo que a resposta seja não, a tua bondade continua sim sobre mim. A fé madura não barganha. Confia, não porque é alienada, mas porque conhece o caráter de quem prometeu. Tu não és homem para mentir, nem filho de homem para te arrepender. Tu falas e cumpres, tu decides e executas, e teu tempo, mesmo quando me estica, não me arrebenta. Tua demora é lapidação, teu silêncio é ajuste fino, teu agora chega com precisão de amanhecer. Eu oro pelos que estão doentes em corpo e alma. Onde a dor é aguda, dá alívio que permite respirar. Onde a dor é crônica, dá estratégia para caminhar com dignidade. E se for da tua vontade, cura total para que teu nome seja exaltado. Onde houver diagnósticos confusos, alinha a leitura. Onde houver tratamentos inacessíveis, abre caminho. Levanta profissionais de saúde atentos, compassivos e atualizados. E dá aos pacientes lucidez para decidir sem pânico, coragem para prosseguir sem endurecer, gratidão pelos pequenos avanços que somam. E quando vier o milagre que desarma estatísticas, dá-nos humildade para dizer sem rodeios: foi tua mão. Eu coloco sob tua autoridade minhas finanças. Ensina-me a ordem que liberta, trabalho sem idolatria, planejamento sem avareza, generosidade sem exibicionismo, contentamento sem conformismo. Revela-me vazamentos silenciosos, hábitos que parecem pequenos e drenam muito, compromissos que eu assumi sem te consultar e que preciso renegociar ou encerrar. Abre portas de provisão honesta, treina minhas mãos para a excelência, afina minha mente para oportunidades que não ferem meu descanso nem minha consciência. E quando tu me confiares mais, expande meu coração para abençoar mais, porque mofo espiritual nasce em celeiro que só entra e não sai. Eu peço reconciliação para histórias que emperraram em mal-entendidos. Tira a areia dos eixos, desarma argumentos de defesa que viraram castelo, cura memórias que continuam editando o presente. Ensina-nos a conversar olhando nos olhos, a não terceirizar a paz, a não guardar o tipo de silêncio que fermenta. Quando o orgulho quiser sentar à mesa com ares de dono da casa, dá-nos ousadia para retirar sua cadeira. E se for necessário, que eu seja o primeiro a pedir perdão, não como quem aceita ser tapete, mas como quem recusa ser muro. O amor amadurecido não ignora verdades difíceis. Ele as trata com firmeza e doçura ao mesmo tempo, porque aprendeu contigo. Eu cubro com oração os deslocamentos deste dia. Livra-nos de acidentes, de assaltos, de distrações fatais, de imprudências alheias e próprias. Guia nossos passos em travessias apressadas, estabiliza nossa mente em vias congestionadas, protege nossos veículos por dentro e por fora, e para quem depende do transporte público, dá roteiros fluidos, conexões no tempo certo, proteção nos pontos e nas plataformas. Dá-nos também gentileza no trânsito, que a pressa não seja licença para a grosseria, que a razão não seja pretexto para atropelar o outro, que a eficiência não seja inimiga da empatia. A cidade muda um pouco quando o céu governa o volante. Eu abençoo os projetos que começaram pequenos e os que ainda estão em semente. Que não nos falte perseverança para regar, nem humildade para ajustar, nem sabedoria para esperar a estação. Que não nos falte também coragem para encerrar o que precisa terminar, para não perpetuar o que não tem vida, para liberar espaço a fim de que o novo encontre lugar. O favor que tu destravas não é só abrir porta,
é também nos ensinar a fechar com gratidão aquilo que já cumpriu seu papel. Dá-nos o discernimento de quem sabe que poda dói, mas garante fruto melhor. Eu coloco sob tua guarda a noite que ainda virá. Enquanto o sol sobe, tu já estás cuidando do pôr do sol. Prepara o retorno para casa, organiza o que precisa caber em uma tarde, protege-nos dos exageros que roubam o descanso e dos adiamentos que roubam a paz. Que ao chegarmos, não levemos as tensões para a mesa, que ao deitarmos, não convidemos os problemas para o travesseiro. Dá-nos sono reparador, sem sobressaltos, sem ataques, sem pesadelos. E se houver guerras noturnas, que a tua presença as silencie antes que o relógio marque a madrugada. Que esta casa seja reconhecida no céu como terreno de aliança e reconhecida no inferno como território inacessível. Eu faço agora, com reverência e fé, uma declaração final sobre este dia e sobre os próximos. Vivem debaixo de promessa os que escolhem habitar, não apenas visitar. Eu escolho habitar, eu escolho confiar, eu escolho obedecer. E porque escolho isso, recebo com gratidão os sinais do teu cuidado, livramentos que eu percebo na hora, livramentos que só entenderei depois, livramentos que nunca saberei que existiram. Recebo também o treinamento do teu Espírito para responder aos favoráveis sem me perder e enfrentar os desfavoráveis sem desmoronar. Nem terror noturno, nem flecha diurna, nem praga na escuridão, nem mortandade ao meio-dia terão autoridade para escrever o meu enredo. Teu amor escreve e a tua mão edita. Eu selo em nome de Jesus cada cômodo, cada agenda, cada conversa, cada assinatura, cada clique, cada passo. Eu abençoo os que entram e os que saem, os que concordam e os que discordam, pedindo que tua graça invada inclusive os desacordos e os transforme em pontes. Eu tomo, com humildade e ousadia, a herança dos que te invocam, resposta na angústia, honra no tempo certo, dias de abundância, não de futilidade, e salvação como norte de tudo. Eu não peço facilidades, eu peço presença, e contigo o que é pesado vira possível. O que é possível vira leve, o que é leve vira testemunho. Se alguma porta abrir hoje, entra comigo. Se alguma porta fechar, fica comigo. Se nenhuma porta se mover, senta-te comigo e ensina-me a discernir o que há além do corredor. Eu te dou a glória agora, para que quando as boas notícias chegarem, eu não me confunda e tente pegá-la de volta. Toda a honra é tua, todo o mérito é teu, todo o louvor é teu. Eu apenas recebo, caminho, reparto e devolvo em gratidão. E assim eu termino esta oração como comecei, debaixo de asas, com o coração em casa. O dia está consagrado, as portas certas estão sob teu comando, e minha alma está guardada. Em nome de Jesus, amém.